Olá, amados de Deus, vamos para mais um comentário da novela Gênesis da Record. Dessa vez o capítulo 62 e 63, os dias 15 e 16 de abril. Sarai é assediada pelo faraó, mas é salva de última hora pelo um chamado da criada para atender as duas esposas que estão dando à luz, né? E ela é chamada para ajudar, para fazer os partos, e Faraó permite. E depois fica muito grato, e também as suas esposas ficam muito gratas pelo parto sem problemas, por terem vindo à luz os filhos, dois herdeiros de Faraó. Enquanto isso, o filho de Simei, que é o servo principal de Abraão, ele mexeu com as mocinhas lá na festa dos egípcios, mas não sabia que elas eram concubinas de um capitão. E o capitão estava bêbado, veio tomar satisfação, e na briga, quer dizer, ele só fez se defender, mas o capitão caiu, bateu com a cabeça e morreu. E aí ele é preso, né, para ser lançado aos crocodilos. O faraó dá essa sentença, mas aí Sarai intercede pelo seu sobrinho. Na verdade, ela foi criada junto com Simei e com a sua irmã Amália, né? E ela tem ele como sobrinho, verdadeiramente. E Faraó, incentivado pelas esposas, ele transforma a pena de morte em prisão, só que uma prisão nos calabouços lá do palácio para sempre. E ele chora muito, sofre muito e está nessa perspectiva dele ficar lá, né? Abraão sofre muito pelo afastamento de Sarai, né? Sua esposa, que ele ama muito, e já duram 2 anos, sei lá, 2 anos depois, mas Faraó não a importuna mais. Ainda bem, né? O que nós podemos tirar de reflexão? Que o pai da fé teve as suas crises de fé. A primeira crise que ele teve foi sair de Ur, né, em busca da terra prometida por Deus. E Deus falou com ele, não foi com Terá. Está lá escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 2. Diz assim, Estevão, o Mártir, está falando para os judeus de como foi a história todinha da salvação. E ele começa lá em Abraão e diz assim, capítulo 7 de Atos, ele diz assim, 7, 2. E ele diz, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, com certeza, Deus apareceu para Abraão e não para Terá. E lá no Gênesis capítulo 11, versículo 31, diz que Terá tomou, né, Abraão, a Ló, né, Abraão e a Ló e as suas mulheres, a mulher de Abraão, né, e saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Então, é como se Abraão recebeu o chamado, mas quem insiste, quem empurra, quem puxa é Terá. E eles vão, e no meio do caminho tem uma cidade que mais tarde vem a ser chamada de Harã, o nome do filho querido de Terá. Ele batiza aquela cidade de Harã, depois ela fica sendo chamada de Harã, né? Embora o autor que tenha feito isso aí já chama de Harã por falta de ter um outro nome antes, né? Ele prospera com aquela cidade e depois Deus fala a segunda vez com Abraão e diz para ele sair da terra e da parentela, e dessa vez ele sai. Mas ele passou por essa crise de fé. A segunda crise que ele passou foi por conta da fome, né? Ele saiu de Harã, foi em busca da terra prometida, chegou em Canaã, né?
chegou em Canaã, nos carvalhais de Manre. Manre era um povo cananeu, mas era pacato e ficou amigo dele e deixou ele ali habitar por um tempo, ali enquanto ele se arranjava um lugar para ele, e ele procurou um lugar dentro de Canaã que ele pudesse habitar, e ele foi para os lados entre Ai e Betel, que depois vem a ser chamado Ai e Betel, naquele tempo não devia ter nome nenhum, nem terra nenhuma, e mais tarde veio a ser Jerusalém, aquele lugar, né? E aí ele saiu para ir para ali. Só que quando ele se estabeleceu lá com as suas tendas, seu povo, ele saiu por conta da fome, né? Então teve fome naquele lugar, estavam passando dificuldade, não tinha como aí ficar ali. Para ele, na cabeça dele, não tinha como. Mas só que Deus tinha falado com ele já 2 vezes que ia dar descendência, que ia prosperar com ele. Então foi mais uma vez uma falta de fé, uma crise de fé, né? Ele achou que podia morrer e aí saiu de lá junto com o povo dele e foi procurar o Egito, né? Lá no Egito ele teve a 3ª crise de fé. Ele ouviu dizer que os reis matavam os maridos quando a mulher era bonita para ficar com as mulheres. E ele disse a Sara: olha, você diga que é minha irmã, não é minha esposa. Como Sara deve ter se sentido, né? Como ela deve ter se sentido, né? Qualquer mulher ia se sentir muito mal sobre isso. E ele realmente só quis saber dele, para eu me dar bem, né? Ele disse, para que eu me vá bem, então você diga que eu sou irmã, que você é minha irmã, né? E realmente ele sofreu muito com isso e está sofrendo. Então, para não morrer, ele disse isso. Então, como que ele ia morrer se Deus disse que ia fazer dele uma grande nação, né? Então, isso mostra que todos nós temos as nossas crises de fé. Até o grande patriarca Abraão, o considerado pai da fé. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos lutar, perseverar em ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se a gente confiar e esperar no Senhor, Ele nos dá vitória, com certeza. Se Abraão tivesse ficado lá, na terra da promessa, ele não tinha passado fome. Deus tinha feito a provisão. Com certeza, Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Então, se você está passando uma luta, uma dificuldade de provisão, não se desespere, peça ao Senhor que Ele dá. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, busque ao Senhor, fale com Ele. A gente fala com Ele como se fosse um amigo. Ó, Senhor, eu quero falar com o Senhor. Então, na sua cama, você deita e quer falar com o Senhor. Espírito Santo é Deus mesmo aqui dentro de nós. Quando a gente aceitou Jesus, Ele veio morar dentro de nós, para nos dar intimidade com Deus, para nos dar vida aqui na terra. Vida abundante, que é vida de vitória em cima de todos os problemas. E depois a vida eterna. Não é maravilhoso o plano de salvação em Jesus Cristo? Deus lhe abençoe.